Nós vamos agora invocar o Espírito Santo do Senhor, porque a gente começa ouvindo a palavra de Deus. O Ney, da comunidade Teotocos de Piracicaba, vem falar conosco. Ele vai falar sobre a esperança em Deus. Estamos vivendo momentos difíceis e precisamos ter esperança. Tudo passa, só Deus basta, ensina Santa Teresa de Ávila de Jesus. E eu quero convidar você a cantar com o Ministério Excelsis essa canção, e o Ney vem pregar para nós sobre a esperança em Deus. Seja bem-vindo, Ney, comunidade Teotocos, Piracicaba, São Paulo. Hoje o céu se abre para a esperança em Deus sobre os corações, toda a graça do Pai. Um abraço, Piracicaba, São Paulo. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a todos, bom dia ao Padre Aguinaldo. Quero mais uma vez agradecer ao Padre Eduardo pelo convite. É sempre uma alegria, um prazer e uma honra de estarmos aqui. Quero cumprimentar a você, meus irmãos que nos acompanham neste programa, que certamente será uma bênção de Deus na vida de todos nós. E eu quero iniciar então consagrando esta nossa pregação, este momento que nós iremos viver, consagrando tudo isso a Nossa Senhora. Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre dizia agora no início que nós estamos no domingo e que o domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo, né? Portanto, todo domingo é Páscoa, né? Então, domingo de fato é um dia especial. Eu dizia agora recentemente, a última vez que estive aqui, que no domingo as pessoas, as famílias se reúnem para fazerem um almoço diferente, né? Eu dizia que no domingo normalmente as pessoas vão às padarias, né, para comprar o frango assado, domingo é dia de macarronada, domingo, enfim, domingo é um dia especial, mas não é porque é o domingo apenas, mas porque o domingo é o dia do Senhor. Então quero desejar a todos que estão me ouvindo agora e que estão participando deste evento, né, porque nós estamos num evento espiritual, que este domingo seja um domingo muito, mas muito abençoado a você e a sua família. Antes de nós iniciarmos esta reflexão desta manhã, eu quero convidá-los a fazerem uma experiência de oração.
Você sabe, né, que quando nós rezamos, nós utilizamos todos os sentidos do nosso corpo: a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? E o que fazemos com o nosso corpo tem, vamos dizer assim, um impacto muito grande sobre a nossa alma. E é essa unidade de corpo e alma que permite então que todos os nossos sentidos se envolvam na oração. E isso nos ajuda, né? Na verdade, ajuda a nossa alma a ser elevada a Deus. Então, a oração, ela tem essa potência, essa capacidade de nos aproximarmos de Deus. A oração nos ajuda a fazer crescer em nós o nosso amor por Ele. E é justamente o nosso amor por Ele, na medida em que o nosso amor a Deus cresce, nós então vamos nos tornando santos. Na medida em que nós fazemos o nosso amor crescer, nosso amor a Deus crescer, nós nos tornamos santos e nos mantemos então afastados do pecado. Então, quando nós usamos, por exemplo, o sentido da visão, nós olhamos, por exemplo, uma imagem belíssima como esta que está aqui, Nossa Senhora das Graças. Então nós estamos vendo essa imagem, acontece todo esse processo, né, do nosso olho, essa imagem chega então até o nosso cérebro, mas não acaba ali, essa imagem chega à nossa alma, e a nossa alma de alguma forma é alimentada então pela presença, neste caso de Maria. Podemos olhar para um crucifixo, enfim. Quando nós, em Piracicaba, por exemplo, tem uma igreja, a igreja dos frades, a igreja lindíssima. Então, quando nós entramos naquela igreja, nós olhamos para aquelas imagens, aquelas pinturas, aquelas gravuras. Então, aquelas imagens nos ajudam a rezar. Quando nós usamos, por exemplo, o sentido da audição, né? Nós ouvimos uma música, como nós ouvimos agora, desse ministério maravilhoso. Quando nós ouvimos uma pregação, uma palavra, né? A nossa alma se enche de uma presença, e é a presença de Deus. Quando nós usamos o tato, por exemplo, nós tocamos numa imagem, tocamos num crucifixo, nós temos então esse preenchimento do nosso coração e da nossa alma. O olfato, né? Uma pessoa pode até não saber o significado, por exemplo, do incenso nas celebrações, mas quando ela sente o cheiro daquela fumaça, então ela já percebe que aquele momento é um momento solene. Então, quem é que nunca fez essa experiência de sentir o cheiro do incenso e se conectar à presença do sagrado, à presença de Deus naquele lugar? O paladar, por exemplo, quando nós comungamos, sentimos o quê? O gosto de pão, o gosto do vinho, mas a nossa alma sabe que nós estamos recebendo, estamos sendo alimentados pela Eucaristia. E podemos ainda usar a nossa imaginação, aquela imaginação purificada, o dom da imaginação, podemos usá-la para a nossa oração. E é aqui que eu queria convidá-los, vocês que estão me ouvindo agora, vocês que estão em suas casas. O livro do Apocalipse, capítulo 3, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo.
Irmãos, quantas vezes ouvimos alguém bater a nossa porta? Pode ser o carteiro, pode ser o vizinho, pode ser o amigo, pode ser também uma pessoa desconhecida, uma pessoa que nós não conhecemos. No entanto, esta palavra do livro do Apocalipse, ela nos convida a acolher um hóspede inesperado. E quem é ele? Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Cristo não é uma coisa, Cristo é uma pessoa. Nós estamos falando de alguém vivo. Portanto, eu queria fazer esse convite a você, que você se levante agora, abra a porta da sua casa, ou do seu apartamento, e diga: Jesus, entra em minha casa. Jesus, entra na minha casa, entra no meu coração. Meu irmão, eu faço este convite a você. Muitos estão me ouvindo agora, talvez você esteja sentado no sofá, numa cadeira, enfim. Levante-se, faça essa experiência, use a sua imaginação, abra a porta da sua casa e diga: entra, Jesus querido, entra na minha casa. Lembram daquela passagem de São Lucas, no capítulo 4, quando Jesus estava em Nazaré, onde passou boa parte da sua infância e da sua juventude. Então ele entrou na sinagoga no dia de sábado e fez a leitura do livro do profeta Isaías. E após terminar de fazer essa leitura, Jesus disse: hoje se cumpriu esta palavra que vocês acabaram de ouvir. São Lucas vai dizer que eles ficaram enfurecidos, ficaram cheios de cólera, pegaram Jesus e jogaram ele para fora da cidade. E o que fez Jesus? A Bíblia diz que ele passou por entre essas pessoas e se retirou. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que Jesus, em momento algum, se coloca em um lugar onde ele não é bem-vindo. Muitos têm a oportunidade de se tornarem amigos de Jesus, mas se recusam e perdem a oportunidade porque não querem receber em suas casas e no seu coração. Por isso, meus irmãos, abram as portas de suas casas, abram as portas de seus corações, levante-se, abra a porta da sua casa neste domingo e diga: querido Jesus, entre na minha casa, querido Jesus, venha fazer morada em minha casa, eu e minha família o recebemos. Diga para Jesus: Senhor, entra em minha casa e fica conosco, Senhor. Essa experiência, usando da imaginação, irmãos, isso produz um efeito fantástico, sobrenatural, na vida de todos nós. Bem, nós estamos neste tempo, em que nós estamos, a grande maioria dos brasileiros estão isolados, esse é o termo que se usa, estão dentro de suas casas. E infelizmente eu tenho ouvido muitas pessoas perdendo a esperança, pessoas desesperadas. Na cultura brasileira existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, este dito popular, ele contraria um pouco as passagens bíblicas, contraria o princípio bíblico. Por isso,
A esperança não morre, a esperança nunca morre, mas a esperança permanece para sempre. Por quê? Porque a esperança tem um nome. A esperança é Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Eu sei, todos nós sabemos que muitas vezes passamos por situações para as quais parece não haver mais esperança. Situações onde nós nos encontramos num beco sem saída. Nessas horas de tribulação, de provação, de angústia, de desespero, as circunstâncias que nos envolvem parecem ser maiores que nós. E aí nós nos sentimos derrotados, fracassados, impotentes, e aí o que acontece? Nós entramos em desespero, perdemos a esperança. E quando nós perdemos a esperança, algum tempo atrás, eu em Piracicaba, eu percebi uma movimentação numa rua de Piracicaba. Parei o carro porque eu trabalhava próximo e perguntei para as pessoas o que aconteceu. Alguém me disse: olha, o rapaz aqui do estacionamento, ele cometeu suicídio. Olha, gente, e aí eu conheci esse rapaz, e a gente fica sem saber o que falar nesse momento. E o pai dele estava ali. Esse menino trabalhava no estacionamento como um vigilante, estava ali, trabalhava durante a noite. E quando o pai dele chegou de manhã, o pai o encontrou, desculpa de dizer assim, mas o encontrou pendurado numa corda. E o pai dele, em meio às lágrimas, dizia: meu filho perdeu a esperança. Irmãos, eu estou aqui hoje, é Jesus, na verdade, quem está gritando, usando até um megafone, e dizendo para nós: não percam a esperança, não percam a esperança. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com aquele personagem bíblico chamado Jairo, que era um dos chefes da sinagoga no tempo de Jesus. Ele se lançou aos pés de Jesus, clamando, implorando por sua filhinha, que estava à beira da morte. E enquanto ele falava com Jesus, ele recebeu uma notícia de alguém que chegou ali e disse: olha, sua filha morreu. Não incomodes mais a ele, porque nada mais pode ser feito. Sua filha morreu. Jesus, então, ouvindo esta notícia, disse para Jairo: não temas, Jairo, crê somente. Então, quando Jesus chegou na casa de Jairo, você conhece essa história bíblica, esse fato que aconteceu na vida desse homem. Então, Jesus foi à casa de Jairo, e quando ele chegou ali, ele viu toda aquela agitação, lamentação, e Jesus diz assim: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela está apenas dormindo. E o que aconteceu? Aquelas pessoas riram de Jesus. Por quê? Porque não acreditavam nele. Como pode ele dizer que essa menina está dormindo? Ela está morta, nós a vimos morta. Não há mais nada que se possa fazer. Mas quando viram a menina andando pela casa,
Então o riso daquelas pessoas caíram por terra, e eles puderam ver a ação maravilhosa de Deus, os atos de Cristo sobre aquela menina que estava morta, mas agora não está mais. Foi assim também com Marta, quando seu irmão Lázaro morreu antes, e quando Jesus chega então, Marta diz: Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Agora, nada mais pode ser feito. E nós todos sabemos como terminou essa história. Lázaro, quem era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro confiava no Senhor, e porque confiava no Senhor, ele o amava. Então, mesmo estando morto, bastou que Cristo, em alta voz, exclamasse: Lázaro, vem para fora. Vem para fora, Lázaro. E o que aconteceu? Lázaro veio para fora ressuscitado. É isso que o Senhor também quer para nós nesse dia. É isso que Ele está falando comigo e com todos nós. Ele está diante desse sepulcro do medo, do sepulcro do desespero, do sepulcro da tristeza, da angústia, chamando você pelo nome. Vem para fora. Vem para fora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, até mesmo nessas situações que estamos vivendo agora, situações tão extremas, a guerra não está perdida. Deus é a nossa esperança. O nosso general, não é assim que nós cantamos? O nosso general é Cristo. É nele que devemos colocar nossa esperança e a nossa fé. Assim como Jairo, assim como Marta, devemos colocar a nossa fé no Senhor e crer que nem tudo está perdido, e que apesar da adversidade das circunstâncias, ainda há esperança, porque Deus é a nossa esperança. Irmãos, o Senhor está no controle. Ele tem um plano, e assim como Ele disse a Jairo, hoje Ele diz a você e a mim: não tenhas medo, confie em mim. Não tenhas medo, confia em mim. Jesus ordenou à filha de Jairo que se levantasse, e a menina logo saltou e começou a andar. Ainda há esperança. Marta sabia disso quando disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora não é tarde demais, pois tudo o que pedirdes a Deus, Ele te dará. Há um propósito nas coisas de Deus. Inclusive, para estas provações, para esse tempo em que nós estamos vivendo. Portanto, olha o que vai dizer o Salmo 46. Aquietai-vos, e sabeis, eu sou Deus. O Senhor quer reverter as adversidades em bênçãos para nós e para o mundo. Quando Jesus soube que Lázaro havia adoecido, o que é que Jesus disse? Que esta sua doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. Que ele, o Filho de Deus, receberia
glória em resultado daquela enfermidade. Jesus então ressuscitou Lázaro, e muitos judeus presenciaram este milagre e creram nele. Da mesma forma, hoje, o Senhor nos convida, irmãos e irmãs, a declararmos, mesmo na adversidade pela qual nós estamos passando, que isto que está acontecendo não é para a morte. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ainda há esperança. Logo, nós todos entenderemos o propósito de Deus para esta hora, para este momento. Irmãos, nós, neste tempo que estamos sendo bombardeados por tantas informações, notícias, imagens, por causa da pandemia, do coronavírus, nós, irmãos, presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã, nós não estamos apenas de quarentena, nós estamos no tempo litúrgico da quaresma. Somos convidados neste tempo a recuperar a nossa intimidade com Deus. Somos convidados neste tempo, meus irmãos, a recuperar a nossa confiança em Deus. E é essa esperança em Deus que fará dissipar do nosso coração todo medo, todo desespero, toda tristeza e toda angústia. Nós aqui não estamos ignorando a realidade, não se trata disso. Mas, como dizia o Santo Padre, o Papa Francisco, nesta última sexta-feira, Deus está nos chamando para aproveitar esse tempo, para tomar decisões. Dizia o Papa na sua oração: não é o tempo do teu juízo, Senhor, mas é o tempo do nosso juízo. Irmãos, é o tempo de decidir o que conta. É o tempo de decidir e começar a valorizar aquilo que de fato é essencial, aquilo que é importante. É o tempo de separar aquilo que é desnecessário. É o tempo de colocar para fora aquelas presenças que existem em nós e que nos levam ao pecado. É tempo de reajustarmos a rota da nossa vida e nos voltarmos para Deus. É tempo de compreendermos o que realmente nos alimenta, o que realmente nos nutre. O Evangelho de São Mateus, capítulo 6, eu acho lindo esta passagem. Vai dizer: não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer 1 só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Quero resgatar aqui o que disse o Papa Francisco no final da sua homilia, na sexta-feira, citando a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nós, juntamente com Pedro, dizia o Papa, confiamos-te todas as nossas preocupações. Por quê? Porque tu tens cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Aquele que ressuscitou Lázaro está aqui no meio de nós. Aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curou a filha de Jairo, está no meio de nós. Aquele que multiplicou os pães está no meio de nós. Aquele que fez da água o vinho, Ele está no meio de nós. Irmãos, confiemos, Ele é fiel. Eu sei, nós sabemos, os tempos são difíceis, nós sabíamos disso. Os tempos são difíceis, mas Deus está agora. Essa é a visão que eu tenho. É como se o céu se rasgasse e Ele então desse esse grito: voltem-se para mim. Por quê? Porque Ele tem desejo de nós. Você sabia que Deus tem desejo de você? Ele deseja estar com você. Portanto, Deus quer o melhor para você, o melhor para nós. E eu quero finalizar esse momento contando aqui uma história bem rápida. Uma pessoa me disse que enquanto ela fazia a viagem de avião, não sei se você já viajou de avião, mas no momento da viagem, aquelas moças, as comissárias de bordo, passam oferecendo uma bebida, uma comida. E ela me dizia que esta comissária de bordo ofereceu para ela uma bebida, e ela disse: eu gostaria de um suco. A comissária de bordo então trouxe o suco para ela. E quando ela tomou o primeiro gole do suco, a comissária voltou e disse: me perdoe. E ela me dizia que ela até levou um susto, porque o que aconteceu? Ela falou assim: me perdoe, esse suco eu esqueci de um detalhe importante. Você sabe, esse suco de caixinhas, de frutas, você precisa agitar a caixinha, não é? Porque senão você coloca o suco no copo, você vê que tem mais água do que outra coisa. Então é necessário que você agite. Então aquela comissária de bordo teve o cuidado de trocar o suco dela, porque ela não havia agitado a caixinha de suco. E ela ficou pensando naquilo, e Deus disse no coração dela: eu quero dar a você todo o meu sabor. Nós nos acostumamos com pouco, irmãos. Nós temos sede, qualquer coisa serve para matar a nossa sede. Deus quer se dar todo a nós. Portanto, neste domingo, o dia do Senhor, como o padre dizia no início, neste dia, o dia do Senhor, eu quero dizer para você que Ele está desejoso de entrar na sua casa e tomar conta de toda essa situação pela qual você está passando. Não apenas essa situação que nós estamos vivendo agora, as outras situações também, de brigas, das enfermidades.
Nós todos passamos dificuldades. Nós todos passamos por tribulações. Jesus disse isso: no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Irmãos, esta palavra, esta presença em nossas vidas não nos conforta. O que mais nós precisamos, irmãos? Nós precisamos dele, porque sem ele nós não podemos fazer absolutamente nada, nada. Então agora, aí na sua casa, não sei se você fez aquela experiência que eu pedi no início, talvez você tenha ligado a televisão agora. Levante-se, abra a porta de sua casa e diga: querido Jesus, entra na minha casa, porque nós precisamos de ti, Senhor. Usa da imaginação, irmãos. Abra a porta do seu apartamento e diga: Jesus, entra em minha casa. E você já pode sentir a presença de Jesus, o perfume de Cristo. É disso que nós precisamos. Senhor, nós aqui, na vossa presença, Senhor, nós queremos fazer irradiar desse lugar abençoado, Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui. Nós queremos que deste lugar se irradie toda a força, toda a potência, toda a bênção, toda a cura, toda a reconciliação, toda a alegria, todo o amor, e que invada os lares de todas as pessoas que estão nos assistindo agora, e de todas aquelas que depois vierem a assistir este vídeo, esta pregação. Jesus, que as pessoas possam sentir a vossa presença, que as famílias brasileiras sintam a vossa presença, e que esta presença redentora nos liberte de todo o nosso medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.